Seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Nós vamos repetindo eu fui pegando cada capítulo e fui trazendo para o entendimento que o Espiritismo abre um leque de entendimento, sobretudo chamando a atenção para esse livro no olhar da mediunidade. Você vê o olhar da mediunidade, é muito importante a compreensão disso, do fenômeno mediúnico, nesse livro Atos dos Apóstolos. Nesse capítulo 23, que o Lucas escreveu e que traduzido pelo Ferreira, no versículo 25 a 30, ele diz assim: o comandante escreveu uma carta nesses termos. O termo era a carta de Cláudio a Félix. Cláudio era o comandante. Ele escreve assim: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix. Saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles. Quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei ao sinédrio deles. Descobri que ele era acusado de coisas referentes a leis que os regem, mas nada que justificasse a morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a ele dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Olha a carta. Porque, lembra, no capítulo anterior, o Paulo, o Sinédrio, tinha combinado com mais de 40 homens que ia ficar com armas, com a faca, aquelas facas tortas, na bainha das túnicas, e pedia ao Sinédrio, porque era tudo combinado, para pedir ao comandante para trazer o Paulo de novo para o Sinédrio vir. Mas, na realidade, eles iam matar o Paulo no meio do caminho, antes de chegar no templo. E o Paulo sabe disto, porque o sobrinho dele vem avisar para ele. Ele manda avisar o centurião manda avisar o comandante. E o comandante pega naquela noite e retira o Paulo de lá, de Jerusalém, e leva para Cesárea, que era uma fortaleza dos romanos. Aí estava muito mais protegido. De manhã, quando eles vão avisar que querem ver o Paulo já mudou, já está em Cesárea. E aí cria um problema grande. Mas o comandante manda a carta para o governador, porque o governador era lá em Cesárea que ficava, que era o centro romano ali daquela região. Cesárea era uma cidade fundada em homenagem ao César. Era uma outra cidade com outro nome, mas depois transformaram em Cesárea. E era ali que tinha a fortaleza, ali que ficava a estrutura governamental. E aí ele diz que não viu nada nesse homem. Olha a mão de Deus agindo, como é bem interessante. Não viu nada. Não viu nada, então a carta, ele manda a carta. Mas logo seguido, olha o que ele diz. O Paulo no pretório de Herodes. Ele diz: então os soldados, conforme lhe foi ordenado, pegaram o Paulo e durante a noite conduziram até Antipatríde. No dia seguinte voltaram para a fortaleza, deixando os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando eles chegaram a Cesárea, entregaram uma carta ao governador e também lhe apresentaram a Paulo. Lido a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E quando soube que era de Cilícia, disse: ouvirei você quando chegar os seus acusadores.
porque ele ainda queria ouvir os questionamentos, e mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes, lá na fortaleza. Mas você veja, porque o próprio Cristo tinha aparecido para Paulo e disse que ele ia dar os testemunhos que deu no Sinédrio para os romanos. E ele já tinha começado a dar para o comandante, e agora ele vai dar para esse governador. E esse governador vai receber a visita dos caras do Sinédrio. Mas ele, em vez de mandar o camarada Paulo voltar para o Sinédrio, vai mandar os caras do Sinédrio que vá lá conversar com ele na presença dele, acusar o Paulo na presença dele, mas lá na fortaleza de Cesárea. Não tinha o perigo de acontecer a morte como eles estavam previstos lá. Mas não ia acontecer porque Jesus já tinha dito para Paulo que ele iria testemunhar a mesma coisa em Roma. Esses fenômenos mediúnicos, olha, só quem não acredita, quem não quer. Você vai ver mesmo nesse livro, o Atos dos Apóstolos. O Filipe, por exemplo, Filipe, que era um dos trabalhadores do Cristo, mas você vai ver, o Filipe sofre perseguição lá em Jerusalém e foge lá para Samaria, e abre trabalho lá em Samaria, e lá em Samaria ele abre trabalho e começa a curar pessoas, fazer curas, fenômeno mediúnico, vai fazer tantas coisas, que o próprio Pedro vai lá e impõe a mão na cabeça das pessoas, as pessoas começam a profetizar. Profetizar é fenômeno mediúnico, começa a acontecer. E o próprio Filipe, ele vê um espírito, aparece para ele e diz para ele: Filipe, pega a estrada aí de Jerusalém para Gaza, que ela está vazia, mas vá, anda. E ele foi andando e chegou na frente e tinha uma carruagem. Ele disse: encosta na carruagem, encosta, escuta o que é que o homem está lendo. E chegou lá, tinha um sujeito um eunuco lá da região da Etiópia, que era equivalente ao ministro das finanças da Etiópia. A Etiópia era um país importante na época, e ele era o chefe de finanças, e ele estava lendo lá o Isaías, porque ele tinha vindo a Jerusalém, porque ele era simpatizante à ideia do judaísmo, lendo as escrituras e lendo Isaías sem entender. E o Espírito disse para o Filipe: pergunta para ele se ele está entendendo. E o Filipe diz: você está entendendo o que está lendo? Ele disse: não estou entendendo, porque Isaías estava falando do Cristo que vinha. E ele começa a explicar para ele, e o homem então entende e convence, e a partir daí, desse instante, ele vai começar a tomar um caminho do cristianismo. E esse homem vai ser importante, que ele vai ser a primeira figura para levar o cristianismo lá para a Etiópia, esse homem. Mas você veja, quando isso aconteceu, que conversaram, que dialogaram tudo, Filipe desaparece da presença dele, ele sofre um fenômeno de transporte. Isso acontece, é estudado no Espiritismo, esse transporte. Aconteceu com Chico. Chico vinha dos Estados Unidos, ele foi com o Valdo, e lá nos Estados Unidos o Valdo foi embora e deixou o Chico só, sem dinheiro. O Chico sem nada, sem dinheiro, as dificuldades de línguas, e ele não podia voltar. A pensão estava paga, mas a pensão era só dormir e tomar café, estava encerrando o prazo. E o Chico sai andando sozinho e vê uma faixa espiritual dizendo para ele: Chico, volta imediatamente para o Brasil. E ele, sem saber como voltar, não se entendia o problema da língua, tudo, e ele vai andando na rua e um carro para em frente, e a senhora rica sai do carro e diz para o Chico: eu fiz uma promessa com o santo, tal, deu o nome do santo, e eu tive êxito. E eu prometi que uma das formas que eu ia pagar a minha promessa é ajudar o primeiro mendigo que eu encontrasse. E o Chico lá nos Estados Unidos, o Chico disse: mas o mendigo sou eu. Ela disse: é você mesmo. Vem cá, levou o Chico para almoçar. Depois deu um dinheiro para o Chico, ele não tem que receber, que foi promessa. O dinheiro foi suficiente para o Chico encontra um rapaz que começa a conversar com ele, e vão lá para pegar o avião, compra as passagens, tinha que pegar o avião para ir para outra cidade, para fazer avaliação, depois comprava outra passagem para vir para o Brasil, aqui em Guarulhos. Quando o avião estava chegando em Guarulhos, quando estava aterrissando, o rapaz que vinha junto do Chico desapareceu.
Ou seja, materializar o espírito para trazer o Chico. Agora imagine se isso não podia ser feito também. Fizeram com que o Felipe saísse. O fenômeno mediúnico é um fenômeno muito discutido, entendido. O Espiritismo ensina isso. Esse livro é um livro cheio de mediunidade. Então é importante a compreensão disso. Então, meu irmão, esse livro, Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e a Mediunidade, abre um leque de entendimento se você conhece mediunidade. E mediunidade foi conhecida mesmo, cientificamente, a partir do Allan Kardec. Livro dos Médiuns, se você não leu, leia, para você começar a entender esse fenômeno fantástico que chama-se mediunidade. Que Deus te guarde, uma boa sorte e até o próximo encontro nosso.